Boa tarde a todos. Agradeço a Ana Marli pela introdução e a gentileza da apresentação. A solicitação desse tema me deixou com uma certa curiosidade sobre o que deveria apresentar a vocês nesta reunião. Da revolta das vacinas às novas tecnologias. E aí eu fiz um trajeto muito pessoal, espero que seja útil e também agradável a vocês. Não tenho conflito de interesse para esta apresentação e vamos começar há mais de 200 anos atrás, quando a varíola estava presente e fazendo grandes estragos. Está aí o título desta apresentação, O Castigo da Varíola. A varíola era, à época, uma das mais terríveis doenças na Europa. A outra era a peste bubônica. Início do século XVIII, mais de 500 mil de mortes por varíola a cada ano. E a cifra certamente é muito maior porque não estão computados casos da Ásia sem ligação forte com a Europa Ocidental. Na Inglaterra, por exemplo, morte de 1 em 13 pessoas a cada geração. E os sobreviventes ficavam desfigurados permanentemente, além de outros malefícios, cegueira, surdez. Já tinha a concepção de que a varíola era altamente contagiosa e que as pessoas adquiririam varíola simplesmente por tocarem qualquer parte do corpo ou mesmo as vestes do paciente. Um exemplo apenas para recordar, praticamente vocês não viram varíola. Eu vi o final da varíola no Brasil, aqui preponderava a chamada varíola minor, não tão grave como a varíola major que assustava a Europa. Vamos falar então de um dos nomes maiores de toda a história da ciência médica, Jenner. Era um médico treinado em Londres, estamos falando aí de 1772, então formado foi para sua cidade natal. E lá havia uma tradição popular. As pessoas diziam, eu não posso ter varíola porque já tive o cowpox, a varíola da vaca. Jenner realizou então uma porção de inquéritos com os fazendeiros da região e percebeu que este cowpox, varíola da vaca, era frequente e que era uma doença extremamente benigna comparada com a varíola e que as pessoas adquiriam esta cowpox pelo manuseio das vacas. Tinham rápida recuperação, não tinham cicatrizes e aí Jenner fez a sua concepção. A varíola da vaca é uma forma modificada da varíola humana. E as pessoas que eram adoecidas, hoje falaríamos infectadas, mas a conversa aí é de 1770. As pessoas adoecidas tornavam-se protegidas, hoje falaríamos imunes, a esse perigoso varíola humana. Então, Jenner resolveu testar a sua teoria. Uma experiência que tem mês, dia e ano da sua realização, 14 de maio de 1796. Uma senhora ordenhadora de vaca foi acometida pela varíola da vaca na mão e o Jenner extraiu líquido desta vesícula e inoculou este líquido em um menino saudável de 8 anos. 6 semanas depois, ele fez o desafio.
com líquido obtido de uma pústula da varíola humana, ele inoculou esse líquido no menino e ele não adoeceu, não adquiriu a varíola humana. Convenhamos um pouco de detalhe não ético na realização desta experiência, mas ela foi realizada com sucesso. E aí a concepção do Jenner, segundo ele, se confirmou. O líquido da varíola da vaca protege contra a varíola humana. Esta experiência é famosa, ganhou pinturas, né? Não havia fotografia na época, ganhou pinturas que estão presentes nos museus londrinos. E aí está uma delas. A mão desenhando a varíola da vaca e o menino sendo inoculado pelo Jenner. Todos têm nomes, tanto a ordenhadora de vaca quanto o menino têm nomes conhecidos. Aí surgiu então a primeira vacina. Estamos falando de mais de 200 anos atrás. E ela foi baseada na relativamente leve varíola da vaca, que infecta pessoas além das vacas. E como foi descoberto pelo Jenner, esta vacina protege as pessoas contra a muito mais perigosa varíola humana. Vacina é uma palavra derivada do latim. O adjetivo vacine, que significa da vaca, em latim, foi substantivado e adaptado aos diversos idiomas. Em inglês, vaccine. Em francês, vaccin. Em alemão, não vou pronunciar. Em espanhol, vacuna. Em italiano, vaccino. E em português, vacina. Por analogia, então, passou a designar todo inóculo dotado de ação antigênica com finalidade protetora, independente da sua origem. O Jenner publicou um livro com esse título enorme que está aí mostrado acima. Por algum tempo, houve muita resistência e muita crítica ao método de Jenner, pois parecia absurdo introduzir no corpo humano o germe de uma doença de animal. Os próprios religiosos não concordavam com isso, qualquer que seja a tradução dessa palavra inglesa, ungodly. E apareceram cartazes com pessoas vacinadas se transformando em jacaré, perdão o lapso, brotando cabeças de vaca nestas pessoas. Apesar disso, a vacinação antivariólica difundiu-se por todo o mundo e até se cogita que toda a vitória de Napoleão Bonaparte se deva a esta vacina, já que todo o seu exército foi vacinado e os demais exércitos europeus não. Os soldados dos outros exércitos morriam e os que defendiam Napoleão não. Vamos ao Brasil. A vacinação antivariólica era praticada de modo irregular e, ao mesmo tempo, combatida e rejeitada pela população. Os surtos epidêmicos continuavam a ocorrer no século XIX e a vacinação só se tornou efetiva a partir do século XX, após campanha iniciada no Rio de Janeiro pelo famosíssimo entre nós Oswaldo Cruz. No Rio de Janeiro cresciam os casos de varíola. Segundo semestre, por exemplo, de 1904, a média era de 130 casos toda semana. A campanha de vacinação se tornou uma opção obrigatória como única alternativa para o combate deste malefício. Então, ela foi tornada obrigatória, mas, na medida em que isto ocorreu, a insurgência apareceu. Insurgência dos positivistas, seja o que seja isto, da imprensa e da própria população. Os argumentos contra a vacina eram os mais incrédulos para nós hoje em dia. Muitas crendices. A vacina não funciona,
e ainda por cima transmite sífilis e tuberculose. Apelações também para a moral e bons costumes. A vacinação deixava uma cicatriz na inserção do deltoide, então a opção era vacinar no glúteo, nas nádegas, e aí a insinuação era onde já se viu vacinar senhoras e senhoritas na coxa. Caricaturas mostravam o Oswaldo Cruz como um sedutor barato que perseguia as mocinhas, tentando vaciná-las com segundas intenções. Nesse clima, então, é que surgiu a revolta da vacina. Para controlar a agitação, o governo voltou atrás, revogou a obrigatoriedade da vacina, que estava aprovada pelo Congresso, e a varíola só desapareceria do Brasil muito tempo depois, 1971. Desenhos, caricaturas e fotos da época. A revolta vista à esquerda superior, o Oswaldo Cruz à direita, caricatura do Oswaldo Cruz inferior à esquerda e mais um desenho desfavorável às intenções do Oswaldo Cruz à direita. Esta é a revolta das vacinas. Vamos então progredir discutindo vacinação e imunização. Vacina e vacinação são palavras derivadas do latim de vaca. Vacina foi o termo usado por Jenner para descrever o material usado, cowpox, para produzir imunidade para o smallpox. O termo vacinação, contudo, só foi introduzido por Pasteur no século XIX para denotar o ato físico de administrar qualquer vacina. Hoje a gente diria que há uma pequena diferença entre vacinação e imunização. Imunização é um termo mais incisivo, denotando o processo de indução ou produção de imunidade pela administração de uma vacina. Nem todo vacinado fica imune, por isso esta é a distinção entre vacinação e imunização. Esta linha do tempo que vocês estão vendo aí é originária da saúde pública da Inglaterra, deste ano, 2022, onde um pouco mais de 220 anos de história estão aí relatados. Desde Jenner, 1790, até os nossos dias atuais, com o produto vacinal para o SARS-CoV-2 Covid-19. Uma longa história, portanto, de mais de 2 séculos. E aí, tecnologias se sucederam ao longo desses 2 séculos. Eu vou escolher alguns exemplos para falar de tecnologias. Vou começar pela hepatite B. É um vírus bem conhecido de nós todos, microscopia eletrônica aí mostrando a partícula de DNA, que é o vírion completo, e partículas esféricas e partículas tubulares, que não são virais e que se sabe são apenas excesso de produção de antígeno S quando da replicação viral. Então, a primeira vacina a ser usada para a hepatite B usou este conhecimento. Se a célula infectada produz vírion na sua replicação, mas também produz S em excesso, esse S, extraído do plasma de doadores infectados pelo vírus B, constituiu a primeira vacina. Uma vacina de plasma humano, portanto. Não se assustem, eu fui vacinado com esta vacina. Mas isso durou pouco tempo. Muita, vamos dizer assim, repulsa em usar esse tipo de vacina.
argumentação de vírus desconhecidos ou oculto no material que poderiam ser transmitidos pelo inóculo de plasma humano. Então, isso progrediu para uma tecnologia um pouquinho mais sofisticada do que apenas a extração de antígeno S de plasma humano. Apareceu, então, a vacina recombinante. Engenharia genética, um plasmídio contendo o gene S do vírus e o sistema de expressão Saccharomyces cerevisiae. Outra tecnologia interessantíssima e que é usada hoje amplamente em vários produtos vacinais. Bom, esse produto produz uma resposta, na maioria das pessoas, protetora. Há, portanto, a possibilidade de definirmos uma soroproteção, que significa a presença de 10 ou mais unidades internacionais de anti-S por litro de plasma ou de soro. Mas nem todos respondem a contento. Essa resposta pode ser ausente ou insuficiente. Panoramicamente, pessoas normocompetentes, e essa cifra que está aí colocada é global, de criança a velho, portanto não se assuste que ela parece um pouco alta. Panoramicamente, 5 a 10% não desenvolvem o teor protetor assim entendido. Várias influências são conhecidas para esta falha vacinal. O produto vacinal em si, fabricante, há produtos melhores e outros nem tanto. O local e a via de aplicação, logo se aprendeu, não pode ser glúteo, perde um pouco na efetividade vacinal. A idade, que está aí colocada com muito destaque, porque é um fator importantíssimo na possibilidade de falha vacinal. A obesidade, o diabetes, o tabagismo e, inclusive, uma certa e hoje conhecida qual predisposição genética. Os imunocomprometidos, óbvio, podem ter falhas maiores, pelo fato de que a própria resposta imune está comprometida, então ela pode se situar de 25% a 50% panoramicamente. Imunossupressão de qualquer natureza, renais crônicos, dialíticos, HIV/AIDS e assim por diante. Isso surge, portanto, uma discussão. O próprio fabricante da mais conhecida vacina desta natureza solicitou a um núcleo da Bélgica que fizesse uma testagem com a sua vacina. Então, o produto aí é o mesmo. E ele foi utilizado por diferentes faixas etárias, partindo de 20 anos e alcançando idosos maiores de 65. O que está aí qualificado na parte superior foi acréscimo da minha parte. É possível reconhecer 3 blocos. De 20 anos a 35 vai muito bem, raramente falha, 2, 3, 4%. Mas o bloco seguinte, que vai de 35 até 45, começa a derrapar um pouco, caindo para 7, 8, 9% de falha. E, finalmente, o último bloco, a partir de 80 anos, a queda é palpável a cada quinquênio, chegando nos maiores de 65 a 65% de efetividade e 35% de falha, bastante. Então, para estas pessoas, o que fazer? A conduta clássica para os não respondedores seria: repete o esquema vacinal clássico, até 3 doses adicionais, e se ele não soroconverter, sinto muito, você é um não respondedor, passe bem. Mas novas estratégias apareceram. Vacinas que vamos chamar de ainda convencionais, as clássicas recombinantes, utilização de dose dupla, a aplicação por via intradérmica. Mas, e agora então vamos falar de tecnologias de avanço, não convencionais apareceram também.
Uma opção não convencional seria acrescentar e substituir o hidróxido de alumínio por um adjuvante potente, AS04, e esse produto comercial existe. A outra alternativa era usar um adjuvante imunologicamente ativo, cuja sigla é CPG. É um agonista de TLR9. Ele vai direto na ação imunitária para ajudar o produto. E esse produto existe. E, finalmente, não usar só o S, mas também o pré-S1 e pré-S2 para ver resultados mais favoráveis. E também esse produto existe. Então, aí está a linha do tempo, passando pela vacina recombinante inicial, caminhando por produtos sequenciais, inclusive acoplando a hepatite A na vacina dupla, enfim, e chegando aos produtos da atualidade. Pois bem, vamos falar desse produto que usa o CPG. Como disse, é um TLR atuando no TLR9, com a expectativa de que isso propicie um resultado bem superior, e isso é verdade. Vejam faixas etárias que estão aí, de 18 anos até 70 anos, onde o produto convencional está mostrado à direita. Muito bom para os jovens, cai um pouco para a idade média e fracassa razoavelmente nos mais idosos. Comparativamente, o produto novo, com nova tecnologia, se mostra superior, com cifras nitidamente mais elevadas. Particularmente, inclusive, no que diz respeito aos diabéticos, onde, sabidamente, a resposta com o produto convencional deixa a desejar, estão aí os números comparativos, o produto imunoestimulante pelo seu adjuvante, com resposta nitidamente superior. Vamos a outro exemplo de vacina com tecnologia. HPV, papiloma vírus humano. Nós sabemos que este vírus tem na sua estrutura externa, na parte do seu envoltório de superfície, duas proteínas estruturais, principal destaque para a proteína L1, considerada a de importância maior, que é um pentâmero. Se vocês virem aí na figura, 5 lados para esse pentâmero na parte externa. Pois bem, até hoje não se consegue cultivar o vírus in vitro, não é? Ele não é cultivável. Mas com a utilização de sistema de expressão, e aí no caso baculovírus, ou o próprio Saccharomyces cerevisiae, esse sistema de expressão replica o vírus. E quando isto ocorre in vitro, aparecem produção do L1, que é a proteína externa major, que curiosamente ela espontaneamente se reconstitui a superfície externa do vírus, com pentâmero outra vez, e não tem genoma no seu interior. Essa tecnologia interessantíssima dá origem ao que nós chamamos de virus-like particles, ou seja, todo o vírus sem genoma. Aí está a esquematização, então, não é? Do DNA do vírus é extraída o gene L1, esse gene L1, por engenharia genética, é colocado num plasmídio, que habita o Saccharomyces cerevisiae, e aí, ao replicar o fungo, ele produz L1 em enorme quantidade, espontaneamente uma assembleia autoprópria, forma o pentâmero, e aí nós temos a viral-like particle, uma tecnologia excepcionalmente interessante. A vacina é um sucesso, trouxe só uma demonstração disso.
colegas da Suécia, que participaram do protocolo fase 3, pivotal para a aprovação da vacina. De passagem, deixa eu dizer, o meu centro no servidor também é participante desse protocolo pivotal. Não se extinguiu no prazo definido de término da investigação e sim continuou à frente, e continua dando resultados. E que nós vemos aí 3 linhas: a superior, mulheres não vacinadas; a intermediária, que foram vacinadas numa idade variável de 10 a 30 anos, portanto, parte delas já previamente infectadas pelos vírus, que deveriam ser poupados; e, finalmente, a inferior, nas que foram vacinadas com muito baixa idade, dando linha definida de separação na evolução maligna do HPV. A vacina evoluiu para nonavalente, com um ganho de 15% em relação aos oncogênicos pré-existentes na quadrivalente. E a discussão, dada a potência de resposta imune a esta vacina, está esquematizada. Tradicionalmente 3 doses, 0, 1, 2, 6 meses, ou 0, 6 meses, dando resultado quase equiparável e equivalente. Leve em conta que a aplicação de 6 meses é reforço, é boost, não é? E a primeira dose ou as 2 primeiras doses correspondem à vacinação primária. Todos conhecemos a definição do CDC, a CIP nos Estados Unidos, definindo 2 doses ou 3 doses por faixa etária, como está aí esquematizado. Mas hoje se discute. A potência dessa vacina é tal que já se qualifica talvez como dose única, capaz de produzir efeitos satisfatórios. E o que vocês estão vendo aí nessa projeção é uma avaliação australiana relatando o risco evolutivo da malignidade do HPV na linha superior, 0, de proteção, e o risco com 1, 2 ou 3 doses com linhas praticamente superponíveis. O que se argumenta é que isso talvez não caiba individualmente, mas quando você está em saúde pública, com vacinação de larga escala, com alta cobertura, os benefícios também aparecem, e aí, nessa circunstância, talvez uma dose seja equivalente a 2 ou a 3 doses da vacina de HPV. Tanto isso é verdade que a Organização Mundial da Saúde já trabalha com a antevisão de, em 100 anos, 2120, já não ter problema de saúde pública representado pelo câncer do colo uterino na mulher, trabalhando inclusive com dose única em larga escala. Vamos a outro produto, Zoster. Acabamos de ter aqui nessa mesma sala uma sessão de Zoster, mas mesmo assim vamos reconsiderá-lo outra vez. A vacina clássica tem tecnologia tradicional. O vírus é atenuado e se trabalha com o vírus atenuado, o vírus varicela Zoster. Foi licenciada em 1996, usando a mesma cepa OCA utilizada para fazer a vacina da varicela para uso pediátrico, apenas com potência bastante elevada comparativamente à vacina pediátrica. Então, é uma vacina atenuada e hoje classificada como de primeira geração. Dose única para adultos, a partir de 60 anos pelo CDC, a partir de 50 anos pelo Food and Drug Administration, mesmo que não tenha história de zoster prévio. Mesmo que tenha história de zoster prévio, a vacina está indicada pela possível recorrência do herpes zoster. Contudo, como vacina de vírus vivo, indivíduos com condições médicas crônicas podem ser vacinados a menos que tenham uma contraindicação
por exemplo, uma grave imunodeficiência. Mas a vacina deixa muito a desejar. Se vocês olharem mais à esquerda nesse gráfico, a vacina já começa com 35% de falha e protegendo apenas 65% dos vacinados. E ano a ano vai caindo, de tal sorte que quando nós chegamos a 5 anos, os números já se inverteram. 35% de proteção e 65% de falha. E quando chegamos próximo de uma década, ela empata com placebo. Então, necessidade de um produto que resolvesse ambas as situações, sem contraindicação em imunodeficiente e resultado superior. Essa é a vacina de segunda geração. Ela utiliza a glicoproteína letra E do envoltório superficial do vírus varicela zoster, obtida por tecnologia recombinante, portanto, totalmente igual à hepatite B e totalmente igual a HPV, não é? Tecnologia de recombinação genética. O detalhe é que usa um adjuvante de alta potência. São derivados da saponina, todos eles são de alta potência. São numerados, AS01, AS02, AS03, AS04 e vai. No caso aí, a combinação foi feita com a AS01, alta potência de adjuvância imunológica. E aí a vacina mostrou resultados nitidamente superiores à de primeira geração e, inclusive, não tendo mais contraindicação em imunodeficiência, a não ser resposta inadequada pela imunodeficiência se avançada. Então, aí números, não é? Resultado sempre igual ou superior a 90% e possivelmente com tempo de duração muitíssimo mais prolongado, beneficamente comparado com o produto anterior. E as indicações, então, se expandiram. Acima de 50 ou 60 anos como anterior, tudo bem, mas também abaixo dessa faixa etária, e a autorização está a partir de 18 anos, para pessoas que tenham condições particulares que sejam predisponentes ao aparecimento do zoster, imunodeficiências ou não, não é? Todas elas podem ser arroladas, como estão aí, para a utilização de vacina a partir de 18 anos de idade. Ok. Um passo adiante, vacinas polissacarídicas, outra tecnologia a se discutir. E o resultado dessa discussão leva a vacinas do Haemophilus influenzae tipo B, dos pneumococos, dos meningococos e até mais modernamente até para a febre tifoide, vacina conjugada desta maneira. Qual é o problema dos polissacáridos? Eles não são potentes imunógenos. E mais que isso, além de não serem potentes imunógenos, não conseguem atuar diretamente em célula linfocitária T. Portanto, eles são timo-independentes. E atuam só em célula B diretamente, produção de anticorpos e nada mais. Anticorpos predominantemente IgM ou IgG de classe 2. Anticorpos de mais curta duração, portanto, com proteção não prolongada. Então, a conjugação veio com uma nova tecnologia, uma proteína transportadora, acoplada covalentemente, para não se desmanchar a ligação, covalentemente. Todo mundo se lembra aí da química da época pré-vestibular? Ligação covalente, para não se desmanchar. E aí o sistema imunológico nosso é enganado. Ele vai responder a um estímulo imunogênico de proteína, não é? Então estamos mudando o perfil de polissacáride estimulante para proteína estimulante. E aí a resposta é nitidamente superior comparativamente. Pneumococos. A vacina pneumocócica antiga, o antigo aí está, entre aspas, recolocado por minha responsabilidade. É uma vacina que contempla os 3 mais comuns
pneumococos. Por isso ela é chamada pneumo 23. Polissacarídica pura, não é? Estão aí identificados os 23 sorotipos. Como mencionado, a imunogenicidade é T independente, a resposta é B, a ausência de booster, e a efetividade, panoramicamente, gira ao redor de 60%, no sentido de redução de quadros invasivos, bacteriêmicos. A redução do risco da pneumonia não bacteriêmica parece não ser muito significativa para esse produto. De qualquer maneira, a forma mais grave da doença realmente é quando a pneumonia é bacteriêmica, esta que leva ao óbito do paciente. Então, caminhou-se para a moderna tecnologia de conjugação. E esta conjugação, numa primeira apresentação, 7 pneumococos mais comuns, depois 10 pneumococos mais comuns, depois 13 pneumococos mais comuns, e mais recentemente mudanças que eu vou mostrar. Então, temos polissacárides da cápsula do pneumococo, que agora tem um transportador proteico, passam a ser antígeno T de independente para dependente, e esse complexo antigênico estimula linfócito T, auxiliador e possibilidade, inclusive, de resposta de memória imunológica. Então, comparando, pneumo conjugada na coluna central e a polissacarídica pura na coluna à direita. As diferenças são as óbvias. Uma tem transportador de proteína, é célula T dependente, produz memória e, portanto, reduz, o que é muito interessante, o estado de portador em pediatria, fonte principal de pneumococo para os idosos, portanto, um benefício indireto. A antiga vacina não tem proteína, a resposta da célula T é independente, não produz memória e não reduz o estado de portador. Mais recentemente, 2 produtos acabam de ser lançados. Ainda vacinas conjugadas, estendendo de 13 para 15 os pneumococos protegidos, ou estendendo de 13 para 20, não é? Os pneumococos protegidos. Esses 2 produtos já estão comercializados nos Estados Unidos e em pleno uso nos Estados Unidos. O que faz antever que a pneumo 23 polissacarídica irá desaparecer, na medida em que você tem uma pneumo 20 conjugada. Meningococos. A história é a mesma da tecnologia de conjugação. Conhecemos os polissacárides, classificam os meningococos em sorogrupos, são 13 sorogrupos. Desses 13, 5 são os mais comuns, A, B, C, W e Y, são os mais relevantes do ponto de vista clínico, e os 8 outros são menos prevalentes. Se bem que um deles, o X, começa a mostrar alguma coisa mais recentemente, talvez tenhamos que ampliar para 6 o número e não 5. São proteínas da membrana celular que permitem a classificação dos meningococos em sorotipos e subtipos. Não muito interesse do ponto de vista assistencial para nós essa classificação, mas com um detalhezinho em relação às vacinas eu comento depois. E existe a classificação de biologia molecular desses vírus, reconhecendo clones que parece, talvez no futuro, venha ocupar como sendo a principal classificação dos meningococos. Pois bem, dos 5 importantes, 4 deles, A, C, Y e W, permitiram conjugação e, portanto, temos vacinas não conjugadas e conjugadas. A polissacarídica é inferior, obviamente, a conjugada é superior, mas quando se tentou fazer o mesmo processo para o polissacáride do meningococo B, não houve resposta satisfatória.
pelo fato de que a composição molecular do polissacáride B é próxima de substâncias do nosso sistema, existentes no nosso sistema nervoso central. E aí nós entendemos esse estímulo como self, como próprio, e não respondemos. Aliás, se respondemos, podemos desencadear uma autoimunidade. Razão pela qual nem se conjugou para acelerar e tentar forçar a resposta ao meningo B. Então, o meningo B deixou de lado desse raciocínio de tecnologia de conjugação e foram necessárias novas pesquisas e novas tecnologias capazes de satisfazer a necessidade do meningococo B. Aí está o raciocínio básico da conjugação, não é? Nada diferente da conjugação do pneumococo. A mesma discussão, a conjugada é superior, existe vacina monovalente para o meningococo C, existe vacina tetravalente combinando A, C, W, Y. Mas aí chama a atenção um pequeno detalhe do meningococo. Quando colocado em cultura, espontaneamente, a partir da cápsula externa do meningococo, há a formação e liberação de vesículas, cuja sigla é OMV em inglês, Outer Membrane Vesicles, tá, em português, aí está errada a datilografia. Pois bem, essas vesículas que são produzidas espontaneamente estão à direita, vocês estão vendo, fotografadas em microscopia eletrônica. Será que não seria interessante usar estas vesículas como produto vacinal? Essa foi a descoberta dos cubanos, com a famosa vacina cubana, que mostrou-se apenas útil para subtipo, sorotipo e subtipo específico. Se a vesícula é de um subtipo sorotipo, o resultado protetor aparece. Se não é o mesmo, o resultado não funciona, e essa foi a experiência de São Paulo, capital, e do Estado, quando se usou essa vacina cubana. Então, vamos falar de uma sofisticadíssima tecnologia. Graças a um grupo liderado pelo colega Rappuoli, que liderava um centro de pesquisa em Siena, na Itália, mas pertencente a uma empresa suíça, Novartis. Vejam que engenhosa tecnologia foi desenvolvida. Ao invés de pegar o polissacáride ou o produto final, que possa ou não desencadear resposta imune protetora, ele foi na origem, no gene, no completo gene, no genoma do meningococo B. E identificou lá em cima, na molécula enorme do genoma, 2.158 produtos candidatos a serem úteis. E aí veio a novela. Isso foi afunilado para 600, foi afunilado para 350, e vejam a mão de obra isso. 350 produtos com experimentação animal em camundongos. Foi afunilado para 91, depois afunilado para 28 e, finalmente, sucesso desta longa caminhada, identificando 3 produtos que poderiam e devem, e estão mesmo, desencadeando resposta imune protetora. A sigla é complicada, está aí identificada as 3 siglas ao lado dessa sequência. Esta evolução inédita de tecnologia para descobrir produtos úteis do ponto de vista de resposta imune protetora ganhou o nome de vacinologia reversa. Ou seja, normalmente se começa cá do fim do funil, já para testar. Esta começou lá de cima, com 2.158, fez o caminho ao contrário, portanto, daí a denominação de vacinologia reversa. Aí está. O que eles fizeram? Esses 3 produtos foram acoplados
com a vesícula que eu mostrei antes, que era o princípio da vacina cubana, e nós temos, portanto, 4 componentes imunogênicos. A vesícula tem a porina A, que vai funcionar no auxílio da proteção. E aí o produto plenamente se satisfez, corresponde ao que se espera dele, altamente imunogênico e altamente protetor, com uma moderníssima tecnologia de produção. O SARS-CoV-2. Não vou dar muitos detalhes, porque eu falei extensamente sobre isso na reunião de ontem. Vacinas genéticas, até aí, novidade plena no sentido de tecnologia. Vacinas veiculadas por vetor viral, também relativamente recente novidade tecnológica na produção de vacinas. Proteínas subunitárias, nada de novo. Não é? Historicamente, de longa data, princípio vacinal sempre usado proteínas subunitárias, obtidas, na maioria das vezes, por tecnologia recombinante, nada de novo, como é a hepatite B convencional, como é a HPV e assim por diante. E vacina de vírus inteiros, versão inativada, também nada de novo, isso remonta a Salk, com a vacina de pólio, lá atrás, bastante tempo anteriormente. Então, o que há de novo aí, na verdade, são as genéticas e as veiculadas por vetor viral, sobretudo as genéticas. As genéticas de produção de RNA realmente é uma situação monumentalmente interessante. Primeira situação, o RNA mensageiro não precisa ser o produto original do vírus. Uma vez conhecida a sua constituição molecular, ele pode ser sintético. Olha, o produto é sintético na produção. Não precisa do vírus para poder extrair esse RNA mensageiro. Apenas que esse RNA mensageiro tem meia-vida curtíssima e se desintegra rapidamente, havendo a necessidade, portanto, de uma tecnologia adicional para conservá-lo inteiro. Então, ele passou a ser envolvido por substâncias lipídicas, havendo, então, a formação de nanopartículas. Não é? Nanopartículas com envoltório lipídico, tendo no seu interior bem protegido o RNA mensageiro. Alcançando a célula humana na qual ele foi infectado, o ribossoma da célula, por translação, produz à vontade cópias e cópias e cópias de RNA mensageiro. E aí nós temos, então, ação potentíssima, porque a quantidade de RNA mensageiro produzida é imensa e o sistema imunológico, então, responde com a produção de resposta protetora. Ontem, ao discutir isso, eu comentei isto. Um erro que está sendo cometido, os produtos vacinais de RNA mensageiro usam a matriz da cepa original Wuhan ou da sua pequenina primeira mutação com a incorporação de um mutante D614G. Eles constituem a matriz de todos os produtos vacinais, sejam eles americanos, europeus, chineses, indianos e assim por diante. Só que o vírus não ficou parado. Variantes e variantes e variantes. Nesses 2 anos e meio, mapas genômicos acompanhando a evolução do vírus mostram frequentes mutações, não tão frequentes, mas também bastante comum, inserções e deleções nesse vírus. Para vocês terem uma ideia, já foram feitos mais de 1 milhão de cópias genômicas do SARS-CoV-2. E desta progressão que o vírus tem, aparecem variantes que precisam ser observadas e passam a ser, portanto, consideradas de interesse. Mas, particularmente, aparecem variantes que preocupam. São as VOCs, não é? Alfa, beta, gama, delta e ômicron, a última delas, que agora está dando filhotes, não é? Na sequência, derivados da própria matriz ômicron. A resposta imune
se não tivesse ocorrido mutação, inserção e deleção do vírus, o problema estava resolvido. Só que o vírus caminhou evolutivamente. Então passamos a ter uma resposta imune de curta duração, evanescente e que permite o escape imune. Eu comentei esse diapositivo ontem. Série primária 2 doses, logo se percebeu que precisa de uma dose de reforço, 3 doses, agora estamos percebendo que precisa de 2 doses de reforço, 4 doses, e se não acontecer nada de novo, quantas doses? 5, 6? Vamos caminhar nessa direção, se não ocorrerem novidades. Então, tecnologias de novidades para o SARS-CoV-2. Estão todas elas arroladas aí, cada uma delas com o seu detalhe, e eu vou apenas me fixar na que ganhou, inclusive, um espaço na nossa mídia recentemente, vacina para uso intranasal. Tem dificuldades. O primeiro aspecto de dificuldade para essa vacina é achar adjuvante apropriado, que não seja deteriorado quando aplicado na mucosa. Portanto, peripécias ainda a serem enfrentadas no sentido da obtenção deste produto vacinal. Estão sendo usados produtos testados que contêm o vírus veiculado por um adenovírus, mas não precisa ser adenovírus, como na parenteral, pode ser um lentivírus outro, pode ser o sincicial respiratório, pode ser o próprio influenza, não é? Acoplar o gene S no vírus influenza e ele ser o veiculador do vetor. Só que teria que ser influenza vivo. Mas essa vacina existe. Produtos obtidos por recombinação genética, subunitários, as proteínas e várias outras estão sendo testadas. Com a ideia de que, se tiver sucesso ao final, essa vacina teria muito interesse no sentido de impedir a penetração do vírus, bloqueando na sua porta de entrada, mucosa respiratória ou conjuntival. Se ela vai ser, caso esteja sucesso na sua obtenção, se ela vai ser um produto de monoterapia ou de uso combinado com a parenteral, ainda em aberto para especular como isso caminhará. E eu vou encerrar discutindo pertussis, que é um contraste que eu montei para vocês. Porque pertussis é uma velhíssima vacina. Eu termino falando da total modernidade para SARS-CoV-2 e volto lá atrás, bem atrás, não é? Para falar de pertussis, coqueluche. Da antiguíssima vacina tríplice acoplando difteria, tétano e coqueluche, que evolutivamente, pelos efeitos colaterais importantíssimos em crianças maiores, adolescentes e adultos, impediu o seu uso nessa faixa etária, saindo fora o componente coqueluche e passamos a lidar com dupla do tipo adulto e agora, modernamente, com a tríplice acelular, um avanço tecnológico outra vez. Como é que se descobriu isso? Acompanhe no gráfico à direita o que vou fazer de leitura à esquerda. Isso é Japão, sistema de vigilância de coqueluche. Anos 50, notificação de cerca de 100 mil casos anualmente de coqueluche. Era pré-vacinal. Anos 70, introdução da vacina clássica, velha vacina, vamos chamar assim, e aí um benefício palpável, caindo para 200 casos por ano apenas. Só que em 1974 e 1975, acidentes ocorreram, inclusive com óbito. E o que o gestor de saúde pública fez no Japão? Suspendeu a vacina. Não se usa a vacina de coqueluche mais. Imediatamente a coqueluche reapareceu, como seria de se esperar, e a mortalidade por coqueluche voltou outra vez. Então o problema precisa ser solucionado. A velha vacina não quer usar, preciso de uma moderna vacina que resolva o problema dos efeitos adversos que estavam sendo identificados. Graças à pesquisa feita no Centro de Pesquisas Biológicas no Japão, Kitasato, Instituto de Pesquisas, Centro de Estudo de Pesquisas Biológicas. Esses pesquisadores reconheceram
quais são as proteínas que são responsáveis pela proteção imune da coqueluche. Aí está o gráfico. A velha vacina usa o quê? A bactéria morta inteira, com tudo que ela tem e precisa, e muita coisa que não precisa. Vai a bactéria inteira. É a vacina tradicional de células inteiras. Modernamente, então, descoberta dos japoneses, antígenos da fímbria, antígenos chamados de pertactina, antígenos da hemaglutinina filamentosa e a própria toxina pertussis atenuada ou inativada passaram a fazer parte da vacina. Diferentes composições, diferentes produtores, nem todos estão presentes em todas as vacinas. O diagrama à direita mostra como a Bordetella pertussis penetra na célula respiratória, os seus contatos. Hemaglutinina filamentosa é a ponte, a toxina pertussis também participa da ponte, a pertactina também participa com a penetração, de maneira que se eu bloqueio esses componentes, eu estou na tentativa de esperar benefícios protetores imunizantes. Mas aí apareceu um problema. Esta vacina é dita acelular, porque não tem mais a célula inteira da Bordetella, desvia a sua resposta para predominantemente TH2 e dá uma resposta que, já na expectativa, por esse comportamento imunológico, vem a ser de menor intensidade e de menor duração. Diferente, portanto, da vacina de células inteiras, tem todos os seus problemas de reatogenicidade, mas ela vai na amplitude de toda a resposta imune esperada, portanto, com possibilidade de, inclusive, mais longa duração. Esse diapositivo que vocês estão vendo é muito velho. Publicação de 1965, portanto, existência apenas de vacina de células inteiras. E o que ele nos revela? 3 anos depois de vacinado, 21% já é candidato a ter coqueluche. 7 anos depois, 47%. 11 anos depois, 65%. 12 ou mais anos depois, 95%. Todo mundo já é suscetível de pegar a coqueluche, dando uma cifra média total de 45% de efetividade. Então veio a vacina de células inteiras, substituída em alguns países ricos pela vacina acelular. E quanto dura a proteção? Quando se fez esse tipo de análise, claramente ficou a ideia de que a proteção não ultrapassaria 6 anos da sua utilização. Meninada toda toma vacina, células inteiras, países ricos, células, ausência de células, acelular. O adulto não, o adulto é contraindicado células inteiras. Uma mudança, portanto, no perfil epidemiológico da coqueluche. Ela deixa de ser uma doença pediátrica e passa a ser uma doença de adolescentes e de adultos. Bem verdade que o adolescente e o adulto vai ter uma doença mais leve, como regra, pode ser inclusive assintomática, e raramente ele vai ter uma doença realmente como é a coqueluche da era pré-vacinal, que os seus avós, consultados por vocês, vão dizer que se chamava tosse comprida. Só que o diagnosticar a coqueluche leve, assintomática, não caracteristicamente típica, é um problema complicado. Cultivar o bacilo fora da rotina habitual. Sorologia para diagnóstico complicadíssima, porque o indivíduo já tomou várias vezes a vacina na infância, o indivíduo já teve coqueluche e a coqueluche não dá imunidade permanente, volta a ter coqueluche, recorre a coqueluche. Como é que eu vou interpretar essa sorologia? Complicadíssima. Então, a resposta só pode ser por biologia molecular. Está aí, material profundo do nasofaringe, por técnica de PCR, monovalente para a Bordetella pertussis, ou num painel respiratório viral bacteriano, eu consigo achar a pertussis e também a parapertussis.
Coqueluche é doença de adulto hoje. Não sei se vou ter sucesso. Aperte para mim, quem está com o computador, a tecla Ctrl e fixe, não tire da Ctrl. Mantenha apertado o tempo todo, por favor. Não, estou indo para trás, perdão. Então, mantenha apertada a tecla Ctrl e vamos ver se eu tenho sucesso de mostrar isso para vocês. Aguarde um instante. Se estiver conectado na rede, na internet externa, vocês vão ver uma tosse de coqueluche nesse senhor que está aí. Acho que não vai entrar. Bom, é verdade, eu tenho que clicar aqui. Oh, vai entrar. Desculpe a ousadia de trazer isso para vocês. Desculpem. Dá um tempo aí. Ele vai pedir tempo. Não aguenta mais tossir. Vamos seguir. Chega de tosse. Vamos adiante, por favor, aí no comando do computador. Então, 2012, famosíssima revista New England Journal of Medicine publicou isto, que vocês acabaram de ver, para chamar a atenção do meio médico, e não chamou muito, pelo que eu sinto nesse período todo, coqueluche é doença de adulto. Coqueluche é doença de adulto. Na verdade, típica como esse indivíduo que tossiu aí para todos nós ouvirmos, qualquer um de nós suspeitaria de coqueluche, não é? Mas se a doença é muito mais benigna e a tosse não tem essas características coqueluchoide, quem pensa que é coqueluche? Pouca gente. E frequentemente será coqueluche. Qual é o problema disso, então? O problema disso é que o lactentezinho jovem, 1 mês, 2, 3 meses de vida, não está protegido pela vacina. Não completou o seu ciclo de 2, 4 e 6 meses para 3 doses. E quem vai passar coqueluche para esse pequenino? Todo mundo que pegá-lo no colo. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, babá, qualquer um passa coqueluche para esse neném. A doença é altamente contagiosa. Mesmo que a doença seja leve, há contagiosidade. Contagiosidade da coqueluche só perde para sarampo. É a segunda doença respiratória mais contagiosa que existe. Talvez agora para o Ômicron e sua descendência. Então aí está o gráfico. Quem é que passou coqueluche para o nenenzinho? Uma avaliação de larga escala internacional, analisando o coqueluche em crianças menores de 6 meses, principal transportador da Bordetella pertussis para o nenenzinho são os pais, são os primos, são os amigos que frequentam a casa cotidianamente, são os avós, são os tios e, inclusive, cuidadores do neném, a babá. Coqueluche nessa faixa etária é gravíssima. Em algumas estatísticas, 20% de óbito. Então, vacina tríplice acelular para uso pediátrico ganhou voo. Vacina tríplice acelular para adulto, reduzindo a quantidade do componente da difteria, reduzindo a quantidade do componente pertussis. Então, nós temos hoje tríplice acelular infantil e tríplice acelular do adulto.
E aí eu encerro mostrando esse gráfico do CDC. Quem é que deve tomar esta vacina? As crianças, na vacinação primária e os seus reforços. Os pré-adolescentes, depois de 7 anos é proibido usar a velha vacina, então os pré-adolescentes têm que entrar na tríplice de adulto e não na dupla. A grávida tem que tomar essa vacina. Felizmente o SUS adotou isso e está na rotina disponível no país inteiro, esta versão acelular para utilização em grávida, entre 27 e 36 semanas de gravidez, para anticorpos transplacentários ajudarem na proteção do lactentezinho jovem. E qualquer adulto, uma dose a cada 10 anos, qualquer adulto. Obrigado pela atenção de vocês.